Olá, estamos aqui reunidos agora para mais um VUPcast e dessa vez a gente vai trazer pessoas muito especiais, muito bacanas que fazem parte da minha vida e da história. Agora, olha só, o que nos une aqui, antes de apresentar esse time, é uma coisa muito incomum, uma vergonha horrorosa de microfone. As quatro estão aqui morrendo de vergonha, como se ele fosse nos atacar. Estamos sem o Guilherme Lopes, nosso comunicador oficial, né? Mas vamos lá, vamos tocar, porque a gente vai falar hoje de muita coisa bacana sobre desenvolvimento motor, desenvolvimento infantil, sobre tudo que a gente mais ama nessa vida. E olha só, temos aqui conosco Tatiana Freire, Gabriela Moura e Marcele Neves. O que nos une também, além da fobia do microfone? Muita paixão pelo esporte, pela educação física e pela ginástica. E me conta, Tati Freire, como é que foi a entrada da ginástica na sua vida? A ginástica caiu de paraquedas, né? Eu brinco que ela caiu de paraquedas na minha vida. Entrei, uma menina sonhadora, louca para fazer faculdade de educação física, jogadora de voleibol, jogava time da Portuguesa, time da UNB. E, de repente, caí na matéria, na disciplina de ginástica artística, metodologia da ginástica artística com a professora Rossana Beck. Lá, ela descobriu uma menina super espoleta, brincava pra caramba. Eu sempre fui a menina do brincar. Brinquei muito, muitas brincadeiras, muitas cantigas. Isso eu herdei da minha mãe. Eu aprendi cantigas de roda, de brinquedos cantados, desde pequenininha. E, na metodologia, foi essa menina que eu levei para aula e foi essa menina que ela convidou para trabalhar no ginásio de ginástica do setor leste. Fui super apreensiva, eu não sei fazer isso ainda. E ela me encorajou, sabe, sim, é sua cara, pode ir que você vai dar conta. E isso foi em 1997. Vou começar a falar de datas, é? E assim eu comecei a trabalhar na ginástica, entrei no concurso da Secretaria de Educação, fui puxada por ela e pelo diretor da época para trabalhar lá. De lá nunca mais eu saí. Hoje eu tenho a minha academia, montei a minha academia junto com meu marido, tenho o Tati Freire Movimentando para a Vida, funciona lá no Grande Colorado. No caminho para Sobradinho, temos uma academia, temos nossa mascote fofa, que é uma girafinha, que faz parte da história, da vida, do início da ginástica, lá na metodologia, no ginásio do setor leste. Olha que lindo, depois a gente vai dar uma força maior para a Flick para explicar o que aconteceu, que história foi essa, né? E a Gabi Moura, que foi ginasta, também, além da paixão da ginástica, se encantou pelo mundo infantil. Nos conta um pouquinho mais dessa Gabi Moura. Olha, eu já vou falar que eu sou super envergonhada, mas com esse time aqui, cara, é um privilégio estar aqui, né? Eu me apaixonei pela ginástica quando eu conheci o setor leste, quando eu fui estudar lá na escola, no setor leste. E aí comecei a treinar, fui atleta e acabou que eu fui para a faculdade de educação física porque eu fui influenciada por bons professores, né? Inclusive o Carlinhos, que estava aqui, o tio Carlinhos, foram um dos que me influenciaram. Todos os técnicos lá do setor leste, né? Inclusive a Tati. Sou da época que ela... Quer dizer, eu participei um pouco ali, né? E aí, meu primeiro estágio foi com a Rossana, quando entrei na faculdade e tudo mais, aí veio essa oportunidade, a Rossana me deu essa oportunidade de trabalhar com a ginástica, foi quando eu me apaixonei de verdade pelo esporte. Mas a vida, resumindo, né, mas a vida foi me levando para outros caminhos, né, para o caminho lá dos babies, o caminho do desenvolvimento infantil. Lá, quando eu já trabalhava, fazia estágio e quando eu me formei, trabalhando com ginástica, eu já ia para esse lado, né, dos babies, os professores já me deixava com os babies, eu cantava bastante, né? Aprendi muito com a Tati, muitas musiquinhas. Então, eu sempre fui muito apaixonada pelos pequenos. Aí eu falei, cara, é a hora de investir nisso, investir na minha carreira, investir no conhecimento que eu sei que eu tenho. E fui indo, né? E aí criei a BeFit Kids, que é uma equipe de personagens que atendem em domicílio para ajudar no desenvolvimento das crianças, né? Então, a gente atende crianças com TEA, com TOD, TDAH, enfim, e típicas e atípicas. E trabalhamos com a modalidade de psicomotricidade, Funcional Kids e também a natação infantil. Tudo isso engloba o desenvolvimento infantil, né? Uhum.
E vocês veem como é legal. A gente já falou da ginástica, veio falando da ginástica artística, a gente fala que a VUP é a casa das ginásticas e a gente hoje vai conversar sobre a base de tudo isso. O que elas estão falando, brincar, cantar, se descobrir, estimulação motora, é o que a gente propõe aqui, é o que a gente quer que a ginástica faça, é a base de todas. Então, temos aqui para completar esse timaço a professora Marcele, que foi da rítmica, da acrobática, da artística, agora está tudo junto, para falar para a gente, além da paixão da ginástica, como foi essa paixão pelo desenvolvimento motor infantil. Eu comecei na ginástica rítmica, fui atleta da professora Odalis, encerrei minha carreira com ela. E no meu primeiro dia de faculdade, assim, perdida, uma nova vida, reencontrei a professora Odalis. E ali partiu um novo ciclo, né? Começamos um projeto lá dentro da universidade e começou a ir para o caminho do treinamento, né? Do desenvolvimento do treinamento para competição. E depois disso, eu fui trabalhar em escola. Conheci a ginástica acrobática antes, né? Me apaixonei pela acrobática. A professora Odalis acha que eu abandonei ela, mas não foi isso. Então vamos parar um pouquinho aqui e falar para a professora Odalis. Estamos te esperando nessa mesa para contar essa história e todas as histórias da ginástica rítmica que você tem. A professora é maravilhosa. E nesse caminho, trabalhei também em escola, que foi onde surgiu minha nova paixão, meu novo amor pela educação infantil, pela primeira infância, pelo trabalho desenvolvido com as crianças de 0 até 6 anos, né? O tanto que é importante essa fase. Então me apaixonei, Gabi falou das músicas, do cantar, do lúdico, de contar a história. E é um novo mundo, fora do treinamento, fora dos treinos de ginástica, assim, né? A gente ensina as crianças desde pequena e, assim, sem elas ainda saberem que estão aprendendo uma estrela, estão aprendendo uma ponte. E esse mundo é fantástico e a gente precisa dar muita importância a essa fase, né? Porque lá na frente a gente vai colher frutos. É de curto, médio e longo prazo esse nosso trabalho, né? E aí, assim, cada uma tem a sua importância dentro da sua academia, dentro do seu projeto, aqui dentro da VUP, que a gente tem turmas a partir de 2 anos, né? E é um mundo incrível, é apaixonante. É um mundo incrível que nos une, né? E a gente está aqui nessa mesa hoje para falar um pouquinho, não só para professores de educação física, mas para falar para os pais, para mães, para as avós que cuidam das suas crianças em casa, como é rica, como é importante essa estimulação. E o que a gente já aprendeu nessa nossa vida, quais os benefícios, o que a gente traz de tão bacana, tão importante de começar cedinho essa estimulação motora. A Gabi começa mais cedo do que nunca, né? Porque a gente não pega os bebês dela de 0 a 6 anos, é mais desafiador ainda, mas a Tati sempre dominou e tem um controle da turma e uma coisa linda. Fala pra gente da sua experiência na sala de aula, na sua riqueza de... Depois da ginástica, né, depois do ginásio, me surgiu o projeto de montar um desenvolvimento motor infantil numa escolinha de iniciação infantil, dos 0 aos 6 anos. E lá eu montei um projeto que a gente pegava crianças a partir de 9 meses, que nem andavam ainda. Então, nossa, como aquilo foi rico e foi apaixonante, porque juntou essa fase com a fase das minhas gravidez. Eu tenho 3 filhos, é uma escadinha, a diferença deles é 1 ano e meio de um para o outro. E desafio em 3 doses. 24 horas por dia, né? Então, eu montei esse projeto numa escolinha e a gente trabalhava ali a estimulação motora. A criança que ainda nem andava, a gente ia ensinar a engatinhar, para ensinar a levantar, a escalar, ao subir, descer. Aquela criança ter autonomia. Então, ela começar a descobrir o seu mundo, saber que ela é capaz dentro daquele espaço e levar aquilo para a vida. É muito rápido também. A gente fala assim, quando você dá o estímulo certo, né, Tati? É muito impressionante. É rápido, é gostoso. Você vê crescendo e essa autonomia salta aos olhos. É lindo, porque você propõe aquilo e a criança entra de cabeça, porque ela só precisa de
Estímulo. Exatamente. E não é aquele estímulo, aquele comando enfático. Ela descobre, você monta um circuito, ela descobre formas diferentes. Às vezes você planeja a aula, chega com ela toda pronta. E no meio da aula você descobre uma forma diferente de ultrapassar aquele obstáculo. De rolar. Ou Às vezes elas dão ideias pra gente, né? Mesmo Sim, elas a nem gente monta o percurso da aula sem nem pestanejar, assim, tá muito mais divertido, foi muito mais legal a forma criada por um bebê, gente, de 1 ano e 2 meses, então é fantástico. E sem contar com aquela linguagem voltada para eles, né? Aquela linguagem infantil, muitas formas de bichos, o imitar e o criar também tem o seu espaço ali dentro, o cantar, o estímulo sonoro, né? A musicalização, eles gostam muito, então a gente tem a criança nas nossas mãos e cada musiquinha que você ensina com um gesto diferente, aquilo vai para casa, que vai para os amiguinhos, que vai para o seu espaço, que vai para o seu bloco e vai criando uma dimensão que a gente nem... Agora, nem todos têm essa facilidade que vocês 3 têm de cantar, de encantar as crianças com as musiquinhas. Tem alguma dica? Vocês conseguem passar assim, perde a vergonha mesmo, encara e vai? Como é que é? Eu sou da vibe que você tem que meter as caras. Se o professor chegou perto de mim, quer aprender? Vamos lá, vamos trabalhar, vem comigo, vamos cantar junto, vamos fazer aqui do jeito que eu faço, vamos pegar a ideia, vamos procurar outras referências. E não tem certo, né, gente? Não tem certo, não tem é errado pra eles, né? Tem. Exato. O meu teste é em casa, com o meu filho. A gente que é mãe, a gente tem essa experiência dentro de casa, essas vivências, e aí a gente testa. Eu, pelo menos, testo. O que o Cauã acha interessante, acha legal, eu trago pra cá. E não precisa nem se preocupar com a afinação, né? Pode falar pras mães, vamos embora, seja feliz. Eles não sabem o tom, o ritmo, que vale o que engloba aquela atividade, aquela musiquinha. É criar a situação, criar uma situação que eles interajam entre eles, com a gente, as palavrinhas, que seja interação prazeroso. E ação. A gente está trazendo movimento para dentro da música, então de repente a coreografia vai ser mais importante do que o ritmo, o tom, a música, né? Muitos eles nem conseguem falar ainda, cantar o som reforçado pelo professor, ele vai se encantar com o seu gesto, a sua imposição, entendeu? Não é o ritmo em si que vai ditar a brincadeira. E tem uma palavra para resumir isso aí: brincadeira, que é a base, né? Que às vezes muitos pais, muitos professores acham que a gente só tá brincando com a criança. Não, tudo tem fundamento. Tudo isso que a Tati falou é o resumo de ludicidade, né? Ludicidade não é só ser colorido, não é só ter bichinhos. Ela falou um monte de características, um monte de coisa que está dentro da ludicidade, que faz parte da brincadeira, que é essencial para o desenvolvimento das atividades, do desenvolvimento E do quando planejamento. você fala de brincar, o adulto hoje que não brincou na sua infância, você consegue perceber a diferença para aquele que brincou. E aí fica também agora a deixa para os pais que acham que é só brincadeira, né? Então a gente tem que dizer, a nossa brincadeira faz parte da aula, faz parte da atividade física, né? Tem e o que é o brincar? O brincar planejado e o brincar livre. 2 coisas completamente diferentes, né? Qual a experiência de vocês sobre isso? Sobre o livre e sobre o planejado, sobre o dado para a criança? Quem quer? Vai. O planejado, a gente não tem uma receita, né? Uma receita de bolo, não tem regras. Então, mas o planejamento é essencial. Você planejar de acordo com a faixa etária, de acordo com o tempo que você tem disponível, de acordo com os objetivos futuros, de repente, da turma ou do aluno individual. Então, planejar é importante. O aquecimento, a parte específica, a parte de cantar, a parte lúdica de contar a história. Eu conto muita história. A trave vira ponte, o tablado é o rio cheio de jacaré. Então, isso para eles também vão trabalhando a criatividade deles. Enfim, a gente tem infinidades de possibilidades, né? Então, planeje de acordo com os objetivos, de acordo com o tempo, de acordo com a sua turma, a quantidade de alunos que você tem. E é muito importante. E ali você vai avaliando, né? Se o seu desenvolvimento na aula, você está conseguindo atingir os seus objetivos, né?
Então, planejamento é essencial. Para mim, eu acho que é talvez o mais importante antes de você começar a sua aula. Mas o brincar livre também é importante. O brincar no parquinho, brincar debaixo de prédio, brincar com os pais é muito importante, que os pais participem das brincadeiras, porque vão criar memórias afetivas que vão ser importantes para o futuro dessa criança. Então, assim, tem que ter atividade livre, aquele brincar no parquinho, mas isso não é o suficiente. Não é o suficiente. Vocês passam dever de casa para as crianças? Tem dever de casa. Você passa Sempre dever de Eu sou casa. muito bebezinho. Eu passo pras mães e pras babás. O dever de casa é com a faça. mãe. Esse é pra fazer com a mamãe e com o papai. Tem uns que são assim, antes de tomar banho. Ah, que legal. Sabe? A musiquinha. Esse é antes de tomar banho. Tipo, andar na linha, tipo, fazer um caminho de chinelinhos até chegar ao banheiro. Então, legal. então E tem, os pais tem deveres pra fazer com o papai e adoram. mamãe. Porque às vezes estão atribulados, horário, trabalha muito. E aí você fala, é dever de casa, eles vão me dizer se fizeram ou se não fizeram. E aí, até para eles fazerem também uma atividade física, às vezes não fazem, aí começa e desperta outro interesse, e daqui a pouco estão aí É o juntos estímulo, fazendo. né, gente? Estímulo Sim. é tudo. Então, é nítida aquela criança que vem de uma casa, de um berço que o pai brinca, que tem irmãos. Hoje a gente vive famílias muito reduzidas, então muitas crianças, filhos únicos, eles não têm estímulo daquela família, daquela casa que tem 2, 3 irmãos. É completamente diferente. Então, os pais têm que estarem atentos a isso, né? Se eu moro num prédio, o momento de brincar embaixo do bloco, de não levar o mesmo brinquedo todas as vezes que descer para baixo do bloco, essas crianças têm imensos recursos, inúmeros recursos em casa, mas se deixar, ela vai levar sempre o mesmo brinquedo para brincar. Então, E até descobrir brinquedos novos na rua, brinquedos que eu falo, meio fio, Sim. banco, e aí usar, banco, né? árvore, linha do chão. Sim. Da cerâmica. Os Rossana, quadradinhos do coisa. Tem uma pergunta para você. Ah, é? Agora você, como avó, sente diferença de quando eram com seus filhos? Como que é Nenhuma. essa questão? Nenhuma, porque eu sempre fui uma mãe de estimular. Né? Você tem esse privilégio de teu filho estar no ginásio, os teus 3 viveram no ginásio, os meus 2 viviam no ginásio, sempre muito estimulados. E a Melissa vem junto, vem igual, vem nessa vibe, já se escalando o mundo. Maravilhosa. E assim, o que eu ia até puxar o gancho da gente falar sobre o medo, sobre a proteção, essa super proteção de não deixar arriscar, não deixar experimentar. E aí eu vou falar agora para vocês, vou convidar para o nosso curso Experimentando e Brincando, no início de março, porque a gente está aqui reunido para falar disso, da importância desse estímulo, desse experimentar e desse brincar, que todas 3 já falaram aqui, e que a gente sabe que é tão importante. Então, e a Melissa não tem nada de super protegida, é muito gostoso, ela pode tudo, ela brinca, ela sobe escada, ela com 7 meses já subia a escada da minha casa todinha. Então, assim, que perigo, tava atrás, tudo Você certo. vê, assim, agora autonomia, autoconfiança, autoconceito, a coragem. Então, muitos desses valores, enfim, a gente vê se perdendo durante os anos, assim, de alguns anos para cá. Então, a gente encontra crianças menos corajosas, mais inseguras, os pais também. Então, isso de oportunizar a criança pular com segurança, se jogar com segurança, então ter força, ter tônus, ter noção espacial. E ela que trabalha em casa, é muito legal isso, porque ela vai poder explorar todo o ambiente de casa e os pais se sentirem seguros para permitir isso, E né, aí, Gabi? às vezes eu tô dando aula e a mãe fica meio assim, fica meio com medo, mas aí a gente conversa e tudo mais, mostra, é só você dar segurança, igual você falou, que ela sobe a escada com segurança, ela não fica solta, né? Mas isso tá fazendo ela estimular o cérebro dela pro aprendizado. Então, tudo que a criança vive do 0 aos 6 anos vai influenciar muito na vida dela futura, muito mais do que as vivências dela como adulta. E Então, o feedback desses pais é muito positivo, né? O retorno que eles te dão de acordo com as suas aulas. É igual você estava falando, né? Que é muito nítido a evolução. Como eu pego bebezinhos a partir de 3 meses, a evolução é muito gigante. Assim, os muito pais rápido. veem, é muito rápido e eles veem essa evolução. E a importância do não podar, né, gente? Porque a gente vive esse mundo super protetor. Então, se a criança está experimentando subir o primeiro degrau da escada com 7 meses e você vai lá e pegar ela, não pode, ela vai fazer de novo e de novo na primeira oportunidade que ela tiver com você perto ou não.
E aí o risco dela cair vai ser maior, o risco dela machucar vai ser maior. Então você vai ali proteger, permitir que ela estimule aquilo, que ela vai desenvolver aquela habilidade, cada vez ela vai estar mais solta, mais pronta para o movimento, sem ter sido tolhido. Você podar a criança muito Você enfaticamente. está dizendo para ela que você não é capaz. E ela né? vai querer. E a gente não pode esquecer que a gente está vindo de 2 anos de pandemia, de crianças trancadas. Que nem frequentaram escola, né? Que Ao não menos. foram à escola, que estão vindo para um ginásio ou buscando um trabalho de personal, para que essa criança seja estimulada, para que essa criança consiga recuperar esse tempo perdido, porque muitas crianças foram Muitas. podadas realmente. E falando em escola, eu acho que a gente, como profissional de educação física, o nosso papel precisa ser mais ativo dentro, né, dos anos iniciais, e o tanto que isso interfere lá na frente. Eu falei dos adultos que não brincaram, mas essas crianças que estão na sala de aula, que estão nos parquinhos das escolas, e o profissional de educação física ali dentro também não dá essa importância, essa devida atenção mesmo, né? Então, nesse curso, acredito que quem vem pela primeira vez vai sair daqui com outra visão. A visão é importante, é brincar, é experimentar, é dar oportunidade tem uma árvore, vamos subir a árvore, né? Então, assim, nós profissionais abrimos mais esse leque de possibilidades. Quanto mesmo. mais a gente mostra para a criança que ela é capaz, maior será a autoestima dela. Quanto maior a autoestima, a gente sabe que vem um monte de outros valores e o psicológico dela fica muito mais fortalecido. Então é muito bacana. A gente está aqui atrás com um monte de criança de ensino infantil. Então, assim, já passando um circuitão enorme, uma brincadeira, vivendo tudo isso, né, de forma tão rica. E é na escola. Quando a gente fala assim, somos profissionais de educação física, é na escola, né, Tati? Tem que vir da escola. Tem que vir da escola, as crianças estão na escola. Então, assim, vamos botar esse profissional de educação física mais pronto para receber essas crianças, né? Que é o que a gente fala, né? Se todo pai soubesse, se todo diretor de escola soubesse o desenvolvimento motor, esse trabalho que a gente faz de exploração motora, da vivência motora, era a primeira atividade obrigatória no ensino infantil. Não tem como a gente ter uma escolinha que você pega a criança ali do maternal e você não tem o momento de desenvolver, de explorar o movimento, a consciência corporal, a sua situação no tempo, no espaço. A gente precisa ensinar as crianças. Então, nem todas as crianças nascem espoletas e querendo subir e escalar o mundo. Tem aquela criança que vai ficar quietinha e ela precisa ser estimulada. O ser humano é um ser de ação, né? Mas se a gente não dirigir essa ação, a gente vai estar perdendo vários potenciais. E eu não falo da ginástica, a gente não está falando de ginástica hoje nesse podcast. A gente está falando da base de tudo, da base da ação motora, né? Exatamente. Para a criança aprender a fazer uma estrelinha, ela tem que ter aprendido outras milhares de habilidades ali atrás. Um monte de outras coisas, né? Um monte. E assim, o que a gente vê do medo até do suor, do cansar, do desafio, mas ela vai fazer ginástica, vai fazer educação física, vai fazer atividade todos os dias. Qual o problema? Vocês não têm? Por mais que a gente atenda 2 vezes por semana, 1 vez por semana, você está deixando dever de casa, você está deixando estímulo para os pais fazerem em casa. Como funciona isso nos tão pequenininhos, Gabi? Normalmente, ou o pai está junto, ou a mãe, ou a babá, ou a vovó. Sempre ali eu gosto de conversar com quem estiver junto. Tô fazendo essa atividade por conta disso, vai ajudar nisso. Quando ela estiver brincando, em tal momento, faz isso também, faz aquilo, não sei o quê. Quando ela for para descer do sofá, os menorzinhos, quando for para descer do sofá, não tira ela no colo. Vamos lá, vamos descer de bumbum, ensinar as formas da criança explorar aquilo, a criança própria fazer aquilo. Não o pai já pegar e fazer pela criança. Um brinquedo caiu no chão, o pai já vai lá e dá na mão da criança. O que ela vai fazer? Jogar no chão de novo. Entendeu? Então, assim, põe a criança no chão, vamos lá, vamos pegar? Para ela entender que ela precisa dessa autonomia, que ela precisa desse ganho motor, do ganho cognitivo. Que ela é capaz. Que ela é capaz. Gente, trabalho um mundo. Sensacional esse. É um mundo, gente. É um mundo. E cada idade precisa
de habilidades específicas para serem adquiridas, tanto cognitivas, motoras, afetivas, sociais, de linguagem. Então, tudo isso faz parte do desenvolvimento infantil, que lá na frente vai ser importante para ela ingressar no esporte, enfim, para alto rendimento ou não, e para a vida em si. Para escolher, né, o que quer fazer da sua atividade no dia a dia. Eu acho que uma das linhas de trabalho que nos une também é a linha desenvolvimentista, porque a gente está falando o tempo todo em desenvolvimento motor, em fases, em respeitar cada fase da criança, né? Então, a gente lembrar das habilidades motoras básicas para poder fazer as combinações no futuro, isso é uma coisa que nos une e que a gente quer mostrar a importância disso. Independente de filosofia de trabalho, o desenvolvimento motor acontece na Índia, no Japão, e até falando, eu li outro dia que no Japão as crianças passam os primeiros anos infantis todos com 5 dias de atividade física. Que 1 hora de incrível. atividade física na escola. Incrível. Trabalhando sonho, isso. Né? Sonho. Gostaríamos que aqui também fosse. Mas estamos no caminho. Eu acredito que a gente está no caminho. Eu acho que já melhorou muito, assim, tanto na educação básica, na educação infantil ali, quanto em ter lugares que oportunizam isso. Por exemplo, a VUP, que oportuniza as crianças experimentarem. E a procura no particular. Você vê, os pais hoje buscam pelo menos uma atividade uma vez por semana. Saem de longe, a gente tem pais saindo de longe, porque a gente viu a importância disso. Eu acho que também é um fruto pós-pandemia, entendeu? Porque viram da necessidade da atividade física, da necessidade de você ter uma visão de saúde maior do que a saúde que se fala evitar doença, né? Mas a saúde, a prevenção, estar bem fisicamente, estar bem. E aí, vocês perceberam isso também nos ambientes, assim, a maior procura de crianças pequenas? Sim, a gente tem, e eles têm procurado cada vez mais cedo, né? Não é comum atividade igual a Gabi faz, tão novinhos. Não são todas as escolas que oferecem esse tipo de atividade assim tão cedo. Às vezes, antigamente a gente passava por aquela que a professora mesmo de sala de aula colocava os brinquedos e aí chamava aquilo de psicomotricidade. Então, algumas escolas já estão voltando já para isso, por uma atividade já direcionada por um profissional mesmo, por um professor de educação física. E os pais têm procurado cada vez mais cedo. Cada vez mais cedo, né? Eu não tenho só o meu ginásio, né? A gente tem o ginásio do Setor Leste, que é da Secretaria de Educação. A gente lá só pega a partir de 6 anos. Hoje foi matrícula, então, assim, pais desesperados. Ai, pega 3 anos. Minha filha tem 4 anos. Não, pai, mais um pouquinho, assim, aqui ainda com 6. Mas eles estão procurando, porque as crianças também estão com sede de experimentar, né? Voar, né? Mesmo com as tecnologias hoje roubando um pouco nossos tempos, né? Nossas atenções. Mas você falando da escola, a escola que eu trabalhei, eles enfatizavam muito essa questão da motricidade. Então, a gente tinha aula de patins, de bicicleta, tinha a psicomotricidade, tinha a ginástica dentro, tinha a ginástica e o judô. Então, algumas escolas não têm, outras dão bastante atenção com relação a isso. E isso é fantástico. Diferencial. Eu acho, a gente participou por muito tempo junto ao Conselho da luta para colocar um profissional de educação física na educação infantil. E virou lei, virou obrigatório, não sei se conseguiram implantar, enfim, mas foi uma atividade que 2 aulas por semana, 50 minutos de aula, em 17 jardins de infância, a gente tinha os benefícios da professora dizer assim, nossa, estão todos amarrando o sapato, olha que coisa mais simples. Pegando mais firme no Mais lápis. firme no lápis. Uau! Colorir. Sim. Então, uma coisa que devia ser básica, né? Lá atrás, quando o bebê tem 6 meses, ele pegar na bolinha, que vai influenciar lá na pegada do lápis. E aí, Gente, depois da muito alfabetização, sai mais rápido, é cognitivo para matemática, já que você está todo ele estabelecido. Solução de problemas. E aí, eu sei que a gente participou desse projeto. Né? E nesse projeto no Jardim de Infância, a resposta das professoras de sala de aula era impressionante. Exatamente. Então, assim, quanto a gente ainda tem chão para brigar, mas enquanto não estamos com 5 dias de atividade física para os nossos pequenininhos, vamos nós, profissionais de educação física, saber fazer, né? Aproveitar o momento. Saber fazer.
saber proporcionar E com isso. relação aos materiais, porque muitos dos profissionais reclamam porque não tem material suficiente, né? E o que a nossa criatividade dentro de um ginásio, fora, dentro de uma casa, com materiais limitados, o que vocês acham com relação a isso? Tenho duas experts aqui e não existe falta de material. Vamos lá. Porque é uma existe. desculpa Não, que tem. Gente, eu acho que o material principal que tem que ter é a criatividade. E nós mesmos, eu ia falar, calma, eu ia falar também. Nós mesmos, o corpo, mas a criatividade. Aqui, ó, corpo e mente. Gente, se tiver uma criatividade, você consegue pegar um copo desse daqui e fazer 1 milhão de atividades com isso. Mas você só consegue isso se você estimular você mesmo. Se você for atrás de conhecimento, for atrás de curso, fazer o curso, experimentando e brincando. Você vai Se adquirir... desafiar. Que a Exatamente. gente está se desafiando, vamos contar para eles. A gente está saindo da caixinha para fazer algo diferente. Botei todo mundo aqui para queimar os neurônios. Por que um bambolê serve só para girar ou entrar dentro ou fora? Né? Existe 1000 outras formas de explorar E eu um só bambolê. posso dar aula se eu tiver bambolê? Não, então vamos sim. Eu descobrir consigo tudo isso. fazer um bambolê com algum outro material. Não é desculpa não ter material, Não gente. é. Não é E desculpa. a gente usa muito a criatividade aqui dentro, né? Assim, eu falo porque eu tô aqui, né, no ginásio da VUP. Mas a gente traz, às vezes, materiais de casa e aí com cores, com formas. Às e vezes as você precisa crianças pegar um exploram. material, precisa pegar um material específico para uma criança, assim, você tá numa turma, mas tem uma criança que precisa de uma atençãozinha ali, você tem um brinquedo, uma coisa em casa que vai fazer O captar diferencial. ela, vai fazer a diferença nela. Então, assim, Sim. ter esses manejos também. E a gente passa a olhar tudo de forma diferente. Qualquer objeto diferente. Nossa, isso aqui vai Exatamente. dar certo. Tati, Nossa, você eu já posso criou usar uma isso música sua, Minha sua autoria? Não, eu adapto várias, mas minha própria eu ainda não parei para criar. A Tati, E como é que você decora 150 músicas? Porque eu sempre te vejo Ficou até cantando um vermelha. monte. Também eu não é assim também, né, gente? Mas assim, a palavra-chave é a primeira palavra da música. Ela fica. Então, quando você grava ali, às vezes você esquece o repertório que você tem. Então, você tem que buscar no seu arquivo, né? Mas às vezes você para assim, eu quero uma música com tal, que eu vou explorar tal parte do corpo. Então, a primeira palavra de cada musiquinha que eu aprendi no decorrer da vida, ela fica, sabe? E aquela primeira puxa. Ela puxa. Então, é o enfatizar da primeira palavra. Você tem alguma favorita? Ah, Aquela assim, acho que eu vou pedir pra você cantar. Eu tenho várias favoritas, mas acho que a Melancia marcou uma etapa assim da minha vida. Acho que a Rossana me buscava todos os semestres na sala que eu tivesse para cantar Melancia em toda a aula não inaugural. só a melancia, as outras também. Não só, mas assim. Vamos aproveitar Você lembra agora. disso? Lógico, não era só na faculdade, depois fora da faculdade chamava. Vem E cá. ela saiu e ela passou isso para outras pessoas, entendeu? Aí, tipo assim, vai a aula de Jim Baby. A Rosana, como é que eu faço? Ela chama a Tati. E aí, conta a história da girafa pra gente. A girafa é autoria minha. A Não girafa é é uma autoria. música, mas é uma história de autoria minha. É uma que era na competição? É. Baby? Eu conheço essa história. Ela mesma. É a Da Tati. festa? Do avião que vai Do viajar. avião, a girafa que foi passear. É que depois a girafa Teve Ela outras ganhou versões. 1000 asas, né? Pronto. 1000 versões. Conta. A girafa sempre foi muito forte, muito presente na minha vida. Sempre foi meu animal preferido. E quando a gente se viu no meio de um projeto com deficientes visuais, num ginásio de ginástica, que a gente ia participar da primeira Copa de Ginástica com essas crianças, deves totais, tinha que ensinar uma série para elas iam apresentar uma série. E a Rossana só falou, tem que ter um rolamento, tem que ter E começava com a dona girafa, porque a tinha um nossa avião, posição da ginástica era a tinha dona que ter girafa. avião, tinha que ter, aí tinha a postura, o início de uma série é a postura, né? E aquela postura linda, com o bracinho estendido ao longo pra cima da cabeça. Eu falei assim,
então tá. Então é a girafa. E na hora me veio a história da Dona Girafa. Eu tive que ensinar essa história. O primeiro menininho eu não vou esquecer nunca. Pode falar o nome? Pode. Era o Seide. Pode. Gostaria muito de saber o paradeiro dele. Foi o primeiro menininho encantador. Encantador. Me Chegou emociona. pra mim e eu tinha que ensinar uma série pra aquele menininho. Aí eu falei assim, Seide, você conhece a girafa? Aí ele, conheço, ela é muito grande. Então, aí ensinei pra ele a posição da postura, né? A gente já vinha trabalhando esses animais já no decorrer do semestre. Então a gente vai fazer a história da Dona Girafa. Beleza? Ele, beleza. Era uma vez a Dona Girafa. Aí ele começava a série com os bracinhos estendidos e a Dona Girafa estava passeando na floresta e ela encontrou o tatu-bola. Aí ele guardava a cabecinha e rolava. Tava muito escuro e ele teve que acender uma vela. Quando ele acendeu a vela, ele encontrou o cachorrinho que estava dormindo. Aí ele fazia a posição do cachorrinho. lá na frente, assim. O cachorrinho deu um pulinho de tanta felicidade e foi passear de avião. Quando ele foi passear de avião, ele viu as estrelinhas do céu e foi embora feliz e contente para casa com a sua girafa. Nossa. E todas as nossas gente. crianças Incrível. deficientes visuais participaram da Copa Brasília de ginástica com a série da Dona Girafa da Tia Tati. Aí a Dona Girafa virou mascote do meu ginásio, da ginástica, do meu ginásio de ginástica que a gente tem lá. E aí fizemos Eu consegui ver seus olhos brilhando, Aham. contando É. isso. E a gente E eu me acaba emociono se porque eu lembro envolvendo, deles se emocionando. participando. Muito legal. Foi assim, uma coisa inexplicável. E aí agora, olha só, a gente está falando de desenvolvimento motor, de estimulação motora, estimulação precoce. A gente tinha uma turma de 20 crianças deficientes visuais participando não só de Copa Brasília, mas como de coreografias de apresentação de final de ano, fazendo estrelinha, fazendo cambalhota, fazendo tudo isso. Foi graças a esse trabalho de estimulação motora, eles não foram para lá para fazer ginástica, né? Então, assim, a importância disso. E Tati, fala um pouquinho desse teu projeto agora, da tua academia. Apresenta esse projeto pra gente conhecer. Então, aí eu vivi tudo isso, né? A ginástica virou a minha vida. Nunca fui professora de voleibol, gente. Nunca tive meu time de voleibol, nunca mais. Um brinde a isso, um brinde a isso, um brinde. Ah, nunca mais foi professora de voleibol. Nunca fui, eu nem cheguei. Nunca fui. E aí... Mas tá tudo bem. Tá tudo bem. E daí do ginásio do setor leste, aí foi o meu marido que me cutucou. Sua vida, vamos montar. Treinador de voleibol dela. Foi o meu treinador. Foi dele, ele era o meu treinador. E aí ele montou uma academia, né, no nosso bairro, que é o Grande Colorado, e lá ele falou assim, tem que ter ginástica, aqui o bairro é muito carente de atividade infantil, vamos montar. Não tinha equipamento, eu tinha tapete, gente, E muita GVA vontade. GVA e coisas de academia, step, jump. Então, minha aula de ginástica começou assim. E aí eu montei essa linha, uma turminha de manhã e uma turminha à tarde. E isso foi crescendo, hoje a gente tem um ginásio completo. Tem quanto tempo isso? Eu tive meu... A gente montou... Miguel fez 18 anos, tá? Ele ainda estava no Setor Leste, tem 13 anos. 13 anos eu montei o meu espaço de ginástica, bem pequenininho. E aí fomos adquirindo outro aparelho. Hoje a gente tem um ginásio completo, com turmas de iniciação a partir dos 4 anos. Lá a gente ainda pega a partir dos 4 anos de idade. Turminhas de adulto, turminhas de teens, turminhas de ginástica para quem quer fazer ginástica. E a Gabi, conta mais esse projeto Fit Kids. É kids, mas não é só para criança, é para bebês a partir de 3 meses. Então a gente tem aulas de natação infantil, que é um esporte que precisa ser feito ali porque é sobrevivência. Sobrevivência, né? Psicomotricidade para bebês a partir de 3 meses e o Funcional Kids para as crianças ali a partir de 3, 4 anos a gente já faz esse projeto. Antes era só eu sozinha como personal e aí foi crescendo por conta da pandemia, veio essa necessidade, a procura dos pais de quererem aulas particulares e aí outra coisa que eu queria acrescentar é que nem todo mundo precisa de aula particular.
né? Tem gente que precisa e necessita estar num ambiente com outras crianças, porque isso é importante para a socialização, mas tem criança que precisa de um atendimento ali individualizado para focar no que ela precisa desenvolver, para depois ela ingressar em outros caminhos ali dentro Você de faz esporte essa ou não. transição, Gabi, de repente começa a fazer uma atividade num ambiente social e complementa em casa? Você tem esse tipo de aluno também? Tem muitas crianças que fazem atividades em outros locais ou até mesmo em centros esportivos, algum esporte específico, e também fazem para completar atividades comigo. Que bacana muitos isso. Mas fazem. você é individualizado. Eu trabalho Não só. tem grupos. Não tenho grupos. Eu preferi focar nessa área porque eu vi essa necessidade. Os pais que me procuram hoje procuram por essa necessidade de fazer um trabalho individualizado ali com a criança. Bem específico. No máximo, 2 crianças juntas ali, porque são irmãos, são primos ali, mas a gente foca exatamente no que cada criança precisa. Então, tem toda a metodologia da BFIT, eu criei a metodologia, então vai passando por cada etapa do desenvolvimento infantil tem habilidades a serem adquiridas e a gente vai trabalhando aí de acordo com o que a criança precisa aprender. E aonde que a gente encontra vocês? Fala o seu contato. A Tati Freire no Instagram, e a academia fica no Grande Colorado, lá no caminho indo para Sobradinho. E é uma academia que os pais, é uma academia completa de ginástica mesmo, onde os pais podem malhar e tem um espaço, um ginásio de ginástica dentro da academia. Une saúde para a família. Pra família. Que bacana. No mesmo horário. No mesmo horário a gente consegue encaixar, vários pais aproveitam. Então, tempo não é desculpa. Não é desculpa. E a Gabi? Vocês me encontram no Instagram, bfit.kids, tá? Lá vocês vão ver como que funciona o nosso trabalho, entre em contato no WhatsApp, que eu vou explicar muito melhor como é que funciona, apresentar o programa e tudo que a gente tem a oferecer, todas as modalidades. E aí, foi muito bom esse bate-papo? E você encontra aqui na VU. Eu vou completar, porque aqui a gente está falando dessa, mas tem uma árbitra internacional de acrobática. Então, além de tudo, ela traz toda essa bagagem da experiência infantil para cá e ainda nos trouxe toda essa riqueza da acrobática, que ela desenvolve um trabalho lindo na Acros, tá? E fala um pouquinho da sua experiência também na acrobática. Eu ia falar daqui, né? A acrobática foi amor à primeira vista. Eu assisti a uma apresentação no Festival de Dança da professora Márcia com 9 crianças. Ela tinha acabado de começar um projeto aqui no DF, ela veio de São Paulo. E aí, uma apresentação linda, incrível, com uma maquiagem, com figurino, sabe? E não tinha como não se apaixonar. Mas eu já trabalhava com a rítmica, então eu fiquei dividida, vai cá! E aí eu tinha algumas ginastas desse projeto que não tinham muito o perfil da rítmica. A gente acaba trabalhando dessa maneira quando a gente percebe que a criança não desenvolve mais para aquela modalidade. A gente, como profissional, consegue identificar isso. Às vezes, né, o tronco muito largo, mais pesado. Então, para a acrobática, ela seria uma excelente base, por exemplo. Então, o futuro dela na outra modalidade seria mais promissor. Então eu comecei a trazer algumas meninas que tinham perfil mais para ginástica artística, para ginástica acrobática e aumentando esse projeto da professora Márcia. Eu ia uma vez na semana. Professora Márcia está convidada, hein? Era uma vez na semana que eu ia voluntariamente e assistia e desenhava, e a professora Márcia falando, eu desenhando as figurinhas, as pirâmides de grupo de individual. Eu falei, gente, eu quero saber, eu quero conhecer. E quando eu vi a apresentação, eu não sabia que era ginástica, ninguém sabia que era ginástica. Então, fui atrás, fui aos pouquinhos, fui aprendendo, fui fazendo curso e, assim, diariamente. A Márcia era, para mim, aquela professora como se fosse minha treinadora, sabe? E aprendi muito e até hoje eu aprendo Inspiração, com ela. né? Demais, inspiração demais. Até hoje aprendo muito, sou muito grata por tudo que aconteceu nessa minha trajetória. Fiz cursos da Federação Internacional de Ginástica, fiz curso de arbitragem, participei de mundial, gente, já fui a mundial. A gente já foi à China. Olha Que isso. noção que é isso. E mais que ir, proporcionar às crianças Essa experiência. Né? essa experiência. Criança que eu fiz parte do projeto na Estrutural também, do programa Futuro Campeão, e eu trazia algumas crianças da Estrutural para treinar aqui na Acros, né? Lá na Acros. E imagina, uma criança que não tem muitas perspectivas de vida, né? Pelo seu meio, pelo seu social, por tudo. E você vê que ela
hoje sonha e vê que ex-ginasta minha lá hoje é profissional. Profissional. Hoje Essa é sementinha. profissional. Está lá no lugar que eu plantei a sementinha. Aham. Gente, isso é incrível. Eu tenho certeza que vocês têm crianças que vocês se orgulham muito, que hoje têm família, que conquistaram, sabe? Então isso é muito bom. Eu na acrobática me E realizei. vai muito além, né? Vai muito além. Muito além do esporte. Muito além. E eu sou muito feliz e apaixonada por tudo isso que aconteceu. Tá vendo como é isso que nos une? Paixão pelo que a gente faz, essa profissão linda que a gente escolheu, né? E que a gente leva para todo mundo. Então venham com a gente, que ainda vai ter muitos outros VUPcasts falando sobre essa paixão e sobre essa vida do profissional de educação física. E venham brincar com a gente, né? Venham brincar com a gente. Experimentar e brincar com a gente. Fazer cambalhotas. Venham preparados para aprender as músicas da Tia Tati também, que são as melhores. Muita musiquinha, que a gente cansa já na terceira música, tá todo mundo morto, hein? É muito divertido. Tenho certeza que isso. o professor que chega aqui não sai do mesmo jeito. Não sai, Não sai. não sai. Obrigada, meninas, pela presença. Foi uma honra ter vocês. Eu tenho certeza que nós somos isso, somos essa força da nossa profissão com os nossos pequenininhos. Sim. Né? Coisa boa.